Como se formavam os casais? Os casais se formavam pela proibição do incesto. Então, o menino ou a menina tinham que sair do seu grupo e ir para outro grupo buscar um parceiro. Ele não podia se alinhar ou se aliançar com gente da mesma parceria grupal. O segundo motivo de buscar parceiros fora do grupo era diminuir a guerra, diminuir a hostilidade. Então, vocês imaginem que dois grupos rivais trocavam, não é, o seu moço e a sua moça, que se casavam, e a partir daí havia uma aliança entre os grupos. Então, os grupos continuavam hostis. Aí nasceu a sogra. Percebe? A hostilidade continua, mas a guerra não se faz. Não havendo guerra, não há morte. Não havendo morte, o grupo subsiste. Então, o casamento passa por um fato de preservação do grupo e depois por um fato de preservar a economia dos grupos. E só ultimamente o casamento passou a ser um fato psíquico, um fato afetivo. A relação de casal, a ideia do casal, a existência de pares, ela nunca começa e não começou na história do homem como um fato afetivo. Hoje, ela tenta ser um fato afetivo. A base do ser humano, o fundamento do ser humano é uma coisa complicada, que se chama angústia. Angústia. O que é angústia? A angústia é a mãe de todos os sentimentos. A angústia é a mãe de todos os comportamentos. Lacan definia a angústia como a sensação de que me falta alguma coisa, que existe um objeto que está perdido e que eu não sei qual é. E eu saio em busca desse objeto perdido e esse movimento de deslocamento de coisas, eu vou buscando, 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 construindo, é o que formou a nossa cultura, é o que deu isso tudo que nós somos e temos. A política, as regras, as leis, as psicologias, a filosofia, que até hoje está atrás desse objeto perdido e que é um objeto que nós não vamos encontrar. Da angústia nascem todos os fenômenos psicológicos. Da angústia nasce a doença, da angústia nasce o amor, o ódio, o medo e tudo aquilo mais que vocês possam colocar como sensação, sentimento, e da angústia nascem os nossos desejos. Vamos pensar no casamento. O que é o casamento? Quando eu falo em casamento, vocês entendam a união entre duas pessoas, tá bom? O que é essa união? É a busca angustiante de um objeto perdido. Eu acredito na bondade humana, eu acredito na possibilidade das pessoas serem felizes, eu acredito que possa haver um casamento onde você constrói conjuntamente, não só troca angústias. E eu queria saber como você vê isso, se você acredita na união feliz e construtiva. Eu também acredito na bondade humana, acredito que é possível ser feliz, mas tudo isso existe sob um invólucro dessa outra coisa que você vai ver aí fora o tempo todo, na TV e nas revistas, que é essa falsa ideia de que para ser feliz você não pode ter problema. Ser feliz, vamos imaginar um casal feliz, um casal que possa trocar essas angústias até o momento em que elas percam o seu efeito destrutivo e pesado. E aí você tem um casal feliz, que teve que passar por esse processo. E aí vão passar de novo, como uma montanha-russa. Entende? A felicidade não é um estado linear. Então um casamento pode ser maravilhoso, se as pessoas aceitarem que nós não somos perfeitos, que a gente tem queixa, que minha cabeça dói mesmo. E quando minha cabeça dói, eu quero minha esposa perto de mim. Tudo isso que você falou é certo. Todos nós guardamos isso dentro de nós.
Só que primeiro nós temos que tirar essa coisa. E essa coisa só pode ser tirada quando ela é jogada em outra pessoa. Mas eu acredito em felicidade. Mas a gente precisa pensar que ela tem um preço. Maturana é um biólogo, né, um cientista, talvez um dos biólogos mais criativos e controvertidos, mais polêmicos do nosso tempo. Vai desenvolver a ideia de que, primeiro, nós não somos animais racionais, não é, como em Aristóteles. Nós somos animais da emoção. Não é? A racionalidade é uma posteriori com que nós explicamos o que nos move à ação, que é a emoção. Não é? Ele, inclusive, vai dizer, não pense em emoção como um afeto piegas, mas como aquilo que dentro de nós nos move à ação. Não é? Nós agimos porque nos tocamos, porque nos emocionamos. E depois nós pensamos e justificamos a nossa ação numa posteriori, mas sempre o motivo da ação é afetivo e emocional. E Maturana vai dizer uma coisa que aí sim é muito arrojada e que é muito contraditada, mas em que eu acredito muito. Ele vai dizer, e no ser humano a emoção dominante é o amor. E é interessante que nos vários livros, inclusive no mais conhecido, que é a Árvore do Conhecimento, ele diz, e eu estou falando como um biólogo, como um pesquisador de laboratório, não como um filósofo, nem um teólogo, nem um poeta. Tem até um momento em que ele vai dizer, se vocês acharem essa palavra incômoda ou muito romântica, substituam pelo desejo de conviver com o outro, por ele ser um outro diante de mim, sem nenhuma utilidade nessa convivência. Porque nós somos a única espécie, não é, que perdura a experiência do amor. Não é? Ou seja, nós não só somos seres do amor, mas somos seres que convivemos, né, inevitavelmente com a experiência do amor ao longo de toda a vida. Uma mãe tem uma ligação profundamente afetiva com uma filha de 3 meses, de 3 anos, de 30, de 60. Essa relação ela se mantém, às vezes até ela se qualifica, não é? E mais aumenta do que diminui. Na psicologia, o casamento tem a ideia da parceria, a ideia da constituição do casal, do par, dos parceiros, é dada. Freud, em 1914, ele disse que a reunião de 2 pessoas que vão ser parceiros se dá por 3 fatores. O primeiro fator é o fator anaclítico. O fator anaclítico é a possibilidade de um homem procurar uma mulher para nela continuar representando a sua vida maternal, a sua vida familiar, para repetir com ela a sua vida familiar. E a mulher procurar um homem para repetir a sua vida familiar. O segundo fator é o fator narcísico, não é? Que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para si. Não é? A minha namorada, a minha esposa, o meu esposo, o meu namorado. E o terceiro fator seria a possibilidade dessa união, dessa escolha, se transformar num fato afetivo. Do lado de cada justiça, você pode imaginar que existam os generosos, aqueles que têm tendência a dar mais do que recebem. Do lado de cá, você encontra os egoístas, ou seja, aqueles que recebem mais do que dão, precisam receber mais do que dão, porque não são autossuficientes, né? Evidentemente que isso aqui tem gradações. Aqui no extremo, talvez a Madre Teresa de Calcutá, né? E aqui no extremo, sei lá, Fernandinho Beiramar, talvez, né? E outros. Aqui tem bastante. Aqui tem pouquinho. Quase todos os casamentos entre opostos se dá, na verdade, entre um predominantemente generoso com um predominantemente egoísta. Essa é que é, no fundo, a grande diferença. Não é um ordeiro com um bagunceiro, nem um que dorme tarde com outro que dorme cedo, nem um que é esportista com o outro que é intelectual, não. É um generoso e um egoísta. Quer dizer, o egoísta se caracteriza por ser o quê? Um tipo mais estourado. Porque não é só ele recebe mais do que dá, como ele, em geral, é mais estourado, mais agressivo. Ele é chamado,
autodenominado uma pessoa muito sensível, autodenominado também de pessoa de gênio forte e estopim curto. Tudo como se fosse virtude. Aliás, na nossa cultura, vê esses valores de um modo equívoco. Não sabe se isso é virtude ou se isso é defeito, se isso é maturidade ou imaturidade. Isso é, obviamente, imaturidade emocional. O egoísmo é imaturidade emocional porque não é autossuficiente. O egoísmo é imaturidade emocional porque ele, na verdade, implica em baixa tolerância à frustração e contrariedade. O indivíduo estoura cada vez que ele é contrariado porque não aguenta a contrariedade, né? E é exigente, cobrador, reclamento, sempre mais ciumento. Enfim, um pacote, né? Todo mundo conhece. Mais ou menos metade da população do mundo. A outra metade, que aqui não tem quase ninguém, como eu disse, né? A outra metade está do lado de cá. São os bonzinhos. Bonzinho não é grande coisa também. Que nos meus primeiros trabalhos dos anos 70, aí eu falava que o generoso era uma maravilha, o egoísta é uma porcaria. É tudo mentira. É um acordo isso aqui. Aliás, o Erich Fromm chamava essas relações de sadomasoquista. Quer dizer, na Arte de Amar ele já falava nisso, porque ele chamava, então o sádico era o egoísta e o masoquista o generoso. Na verdade, o generoso é um indivíduo que gosta de dar, ele é mais tolerante à contrariedade e frustração, nisso ele é mais maduro. Mas ele é panos quentes, ele aguenta os desaforos, ele tem uma ótima capacidade de conciliar, ele é bonzinho, ele adora dar, ele se sente elevado, superior e mais seguro e envaidecido quando ele age de modo generoso. Então ele, no fundo, precisa e gosta do egoísta tanto quanto o egoísta do generoso. Que este tipo egoísta, no fundo, ele admira e valoriza o tipo generoso, que ele não é, e eventualmente gostaria de ser, e que o generoso, de alguma maneira, também admira uma certa ousadia do egoísta de ser assim reivindicador e exigente, que ele não é e talvez gostaria de ser. Não é? Como são duas coisas incompletas e mal acabadas, de alguma maneira existe uma recíproca admiração, pelo menos numa primeira etapa, entre essas pessoas assim complementares e que não são evolutivas, porque um reforça o jeito de ser do outro. O egoísta só existe e continua egoísta por culpa é a palavra certa, do generoso, que não adianta depois vir acusar o outro não, porque ele é responsável. Ele que fica alimentando o egoísmo do outro e depois reclama, fala, olha, sabe, olha como é que ele é, não sei o quê. Na verdade, ele é coautor e cúmplice disto. Um dia termina, porque o generoso se enche e resolve cair fora. Quase sempre termina por iniciativa do generoso. Vamos ser justos, vamos ter troca. A palavra-chave do justo é troca. Dar e receber na mesma medida. Evidentemente que neste contexto, nós vamos ter pessoas mais inteiras e mais bem acabadas. Essas pessoas se unindo entre si, estabelecem relações de outra qualidade. Porque isto aqui termina hoje em divórcio em menos de 10 anos, em praticamente 100% dos casos. Eu acho que a construção da relação afetiva, ela se dá, primeiro, nessa coisa de você conseguir superar a má vontade diante das afinidades, né? Isso sim. E depois, durante o relacionamento, o cuidado monumental que um tem que ter com o outro mesmo, né? Não só para cuidar, mas como também para respeitar as diferenças. Muita coisa nova acontecendo. E é isso que eu acho que é o mais fascinante e que a gente tem que atualizar. O entendimento do amor, o entendimento do sexo, o entendimento de todos os itens das relações interpessoais, da importância do trabalho, da família, da importância dos filhos mesmo. Está cheio de mulheres hoje que não fazem questão de ter filhos. Está mudando muito o mundo. Eu acho bárbaro. A gente só pode pensar em mudar coisas possíveis, né? Basicamente, o indivíduo querer mudar tem que ser um querer genuinamente da pessoa. Não adianta, por exemplo, nos casais isso é muito comum, né, o cônjuge querer mudar o parceiro. Isso nunca funcionou. A palavra mudar é sempre assim, eu mudar ou me esforçar para mudar a mim mesmo, não é eu mudar ninguém mais, né? Eu querer mudar coisas em mim. E o que eu posso querer mudar em mim? Coisas reversíveis e que me incomodam. Então, as coisas que provocam sofrimento. Para onde a gente quer mudar também tem que ficar bem claro, porque muitas vezes a gente sabe o que não quer
E nem sempre sabe exatamente o que quer. É outro problema. Por exemplo, as pessoas estão cansadas de um determinado trabalho, né? Cansadas de um determinado casamento. Então, elas querem, não querem mais aquele casamento ou aquele trabalho, mas não sabem muito bem o que elas querem ou para onde elas querem ir. Né? Essa porosidade do cérebro, ela não é presente nem mesmo na metade, uma boa metade dos moços. As pessoas são muito cheias de certezas, convicções, verdades, e é muito chato isso, porque esse processo é não evolutivo. As pessoas evolutivas são aquelas que botam em dúvida as suas possibilidades, as suas ideias, as suas convicções. Com a idade, nós temos outras incertezas mais explícitas e escarradas do que durante a mocidade. Ou a incerteza da nossa condição de seres mortais se manifesta de uma forma muito mais explícita. Ou seja, nós estamos nos aproximando do fim do filme, né? Estamos nos aproximando e não sabemos muita coisa sobre este fim. E temos que aprender a viver o filme e a vida como se ela fosse interminável, sabendo que ela pode terminar a qualquer momento, né? E com dignidade, com classe, né? Na minha opinião. Com classe significa sem ficar correndo atrás dos pronto-socorros o dia inteiro, né? Sem ficar com tanto medo, porque a morte vai acontecer sim, e nós não sabemos o que ela é, não é? Aliás, saberemos oportunamente todos, os jovens também. Acho que os elos românticos de má qualidade vão desaparecer de vez, porque eles não se sustentam, não é? Acho que isso ainda é um resíduo de antes, não é? Acho que realmente as pessoas vão ou ficar sozinhas ou estabelecer vínculos de qualidade. E vínculos de qualidade são aqueles que ajudam a gente a prosperar, a crescer. Não é muito difícil e não é questão de conceitos complicados. Se num relacionamento a gente é posto para baixo, a gente vê que a gente está sendo derrubado, a gente está sendo, vamos dizer, a autoestima da gente cada vez mais sendo denegrida, diminuída, né? Isso aí é ruim, né? O que é bom? Um relacionamento em que ambos crescem, florescem, em que realmente o convívio e a companhia faz com que, anos depois, os dois possam dizer que estão melhores do que antes, que estão progredindo, que estão crescendo, que estão evoluindo, que um está contribuindo para o crescimento e a evolução do outro, né? E eu penso que tudo isso vai contribuir para o clareamento verdadeiro do que sejam as relações. Ainda a maioria vai preferir viver a dois, porque isso parece que é uma das fórmulas que não é só por obsessão ou porque é difícil as pessoas abrirem mão de padrões tradicionais, mas também porque parece que é do agrado das pessoas esse tipo de solução. Bom, esses são os meus chutes futuros e também meus sonhos, porque eu gostaria demais que isso evoluísse desta maneira e eu acho que é, vamos dizer assim, um caminho que vai fazer as pessoas mais felizes do que tem sido até aqui. Há romantismo nisso? Existe possibilidade do romântico na relação contínua, diária de dois seres? Existe. Que horas nasce o romântico? Quando a angústia foi colocada por completo. Tá? Então, hoje, esse casal está na sala, está na cama, está no bar, tá? E estão falando de coisas, trocando suas angústias. Se eles suportam fazer isso em qualquer lugar, os irmãos, os filhos da angústia, os irmãos da raiva, do medo, dão lugar a um sentimento gostoso, que é a oferta, que é o nascimento da coisa mais saudável, mais lúcida de uma união de duas pessoas, que é o cuidado. No cuidado não há angústia. O cuidado é só uma oferta. Então, de repente, esse marido se levanta para cobrir os filhos e aproveita e lembra que ela tem que tomar um remédio de manhã e vai buscar na cozinha com um copo d'água e, de repente,
depois de 6 anos, manda uma dúzia de rosas para ela, e hoje não é data de nada, e sente muito prazer em fazer. Ela não está entendendo nada, mas ele sente muito prazer em fazer isso. Toda parceria é, de alguma forma, um casamento. E o casamento em si é a parceria mais íntima que os seres podem ter. A mágica, para que isso subsista, é a possibilidade daquele que está um pouco mais forte poder ouvir a angústia do outro. A mágica da vida é justamente transformar tudo isso num processo lindo, o processo que nos torna verdadeiramente humanos, que é a sublimação, o sublime, o sublime. Essa é minha esposa, que está aqui e que de vez em quando se lembra de mim e fala: conserta a janela que eu não consigo, ou troca o gás, ou o gás buja. Não troca de gás, troca o gás. Ponha o galão de água. Estas coisas, são coisas sublimes, são coisas que vão gerar o mecanismo de sobrevivência da nossa espécie, se a gente for inteligente um dia, que é a sublimação. O sublime, a sublimação, é aceitar a impotência de que não existe objeto ideal. Eu já escolhi o objeto ideal. Quando eu namorava essa mulher, quando eu namorava esse homem, eu fazia poesia para ele, fazia poesia para ela, guardava meus mistérios, minha virgindade, nosso sexo. E hoje, isso acabou? Não. Isso se transformou. Por que nós não podemos fazer sexo todo dia? Porque esse desejo foi para outro lugar. Existem casais que fazem sexo todo dia? Existe. Já estão casados há mais de 6 meses e continuam fazendo sexo todo dia? Existe. O que aconteceu com esse casal? Eles mantêm o desejo do casal ligado ao corpo e sonegam um ao outro o desejo de cada um sobre coisas externas. O marido faz as coisas dele, a esposa faz as coisas dela, e eles reduzem seu desejo ao nível do corpo. É uma maneira de viver? É uma maneira de viver. Está errado isso? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a substituição de objetos de desejo não resolve a vida humana. Algumas pessoas sobrevivem assim, trocando objetos de desejo, mas o grande desejo, o desejo fundamental, diz Lacan, de um sujeito humano, é ser desejado pelo outro. O desejo fundamental, o pai de todos os desejos, é o desejo de ser desejado pelo outro. E isto pode acontecer dentro de uma relação de casamento. A manutenção de uma união, seja qualquer casamento, entre um homem e uma mulher, entre 2 homens, entre 2 mulheres, entre pai e filho, entre amigos, a certeza da sobrevivência dessa relação é a capacidade de que o outro continue a se sentir um objeto de desejo, que pode ser sexual também. A mágica da permanência das relações afetivas, a mágica da permanência das uniões, não é a sexualidade que continua, não é as surpresas que se fazem, mas é a manutenção do mistério e do sagrado. Por que esse sujeito, com quem eu convivo há tanto tempo, continua sendo referência para as minhas coisas? Faz 6 meses que a gente não se toca sexualmente, mas todo dia, nós nos relacionamos em função dos nossos desejos. Vocês não imaginam o que significa: tá boa essa roupa? Bem, não tem importância que resposta venha, porque vocês vão imaginar
que como essa relação é cheia de angústia, a agressão, a ironia, o sarcasmo fica presente junto. Mas, no momento em que um torna o outro referência para isso, essa vida afetiva vai continuar. O que é sagrado? Sagrado é considerar que é isto que é meu, é isto que eu tenho. Esta é minha vida, este é o meu corpo, esse é meu filho, essa é minha esposa. Qual é o mistério? O mistério é eu descobrir aonde eu posso colocar o outro dentro do meu desejo. Só isso. Não tem sino tocando. O matrimônio é alguma coisa que exige compaixão, compassividade e doação. Mas eu quero usar a palavra compaixão como a usa o 14º Dalai Lama nas suas obras. Compassion é sofrer com o outro, ajudar o outro a enfrentar as suas dificuldades para que o outro nos ajude a enfrentar as nossas dificuldades, não apenas no pragmatismo de uma troca, mas pela alegria de ser ao lado do outro alguém que é importante para esse outro. Eu vou resgatar uma palavra que jogaram também no pó do chão, mas que ela tem uma origem etimológica riquíssima, a palavra caridade. O casamento exige caridade. A palavra caridade, essa palavra portuguesa, que por causa de assistencialismo se transformou numa palavra piegas, não é? Essa palavra vem da expressão latina caritas. E caritas no latim significa cuidar amorosamente.